Eu acho que ficou muito explicadinho, sei lá. Picadinho, Serena? O que é picadinho? Explicadinho. Picadinho, eu entendi. É. Uma picadinho. Eu falei, ué, mas que picadinho? Eu também entendi picadinho. Vocês estão os dois com fome. É porque me as palavras. Eu queria só fazer uma observação aqui bem interessante. Para mim, é na página 94, logo no início do verso 2, quando termina aquela parte negrita, né, a suprema personalidade de Deus disse, né, logo abaixo tem a palavra significado. Aí fala lá, Krishna e a suprema personalidade de Deus são idênticos. Então, veja bem, é muito interessante esse capítulo 2, quando eu já li ele 2 ou 3 vezes, é muito interessante que é o seguinte, que aqui ele afirma uma coisa muito interessante, muito significativa, que, por exemplo, assim, tem os irmãos univitelinos, eles são idênticos, mas não são as mesmas pessoas, são duas personalidades diferentes, entendeu? Aqui tem um bom indicador, né, dá uma boa discussão, só essa frasezinha aqui, Krishna e a suprema personalidade de Deus são idênticos, ponto. Tu pode ver que é um ponto ali depois disso. Mas lógico que depois ele vai lá na outra página, no início da outra página, daí ele fala aqui, ó, Shiva, Narayama, papapá, né, é a verdadeira suprema personalidade, etc, etc e tal, entendeu? Então, a outra coisa que interessante, seria interessante a gente discutir também, depois tem no capítulo aqui para mim na página 96, que ele fala assim, o Bhagavantam, acho que é assim que se pronuncia, Bhagavantam, também cita muitas encarnações da suprema personalidade de Deus. Entendeu? Então, a suprema personalidade de Deus tem encarnações? Se ele é onipresente, né? Então, é uma coisa bem interessante aqui, assim, existem os contraditórios, bem legal aqui, que daria um samba de crioulo doido aqui, né? O Devananda chama de aparentes contradições. Aí é o seguinte, mas Krishna é descrito como personalidade de Deus, ele é descrito como personalidade de Deus, então é alguém vendo e descrevendo, não sabe se necessariamente é a grande personalidade de Deus. Rapaz, isso aqui dá uma discussão bacana, sabe? Que mais eu anotei aqui? Outra coisa, mas isso aqui tudo eu anotei já foi quando eu li a primeira vez. Daí aqui os arianos, né, segundo inúmeros estudiosos e pesquisadores, né, os arianos é o primeiro povo que recebeu os ensinamentos dos ETs azuis que vieram para cá, como Krishna. Era um povo, era uma raça, os arianos. E é muito bacana o Gita citar os arianos, né? Então eu, na época, quando eu vi isso aqui, achei muito interessante. E veja bem como eles eram um povo puro, né? Quem não sabe como libertar-se do cativeiro material é chamado não ariano. Isso é, o ariano era um povo escolhido por Deus. Bem bacana, bem bacana. Eu gostei muito desse capítulo quando eu li ele a primeira vez. Fiquei feliz de relê-lo agora, porque está tudo ele riscado no meu livro aqui. Porque a outra coisa que eu queria dizer para a Karuna, que a Karuna, ela gosta de dar esse exemplo do Sol. Eu acho interessante esse exemplo do Sol. Mas vamos fazer uma outra análise, Karuna. Na realidade, Platão dizia isso também, os grandes filósofos diziam isso também, no taoísmo eles falam isso também, que é o seguinte, você tem que imaginar assim, na época as pessoas eram analfabetas, né? Por isso que Jesus usou a fórmula de contar as historinhas
em parábolas. Então, Jesus contava em parábolas porque a parábola era facilmente para memorizar. Então, ele usa uma neurociência. O Jesus, ele falava assim, em verdade. Aí ele parava um pouquinho e falava, em verdade vos digo. E aí ele vinha. Então, tipo assim, ele chamava a atenção da mente racional do subconsciente. Em verdade vos digo. Aí ele parava um pouquinho de novo, e aí ele começava a fazer a parábola dele, a historinha dele, para dar o ensinamento. Então, na época, as pessoas eram analfabetas, então elas tinham que memorizar as coisas, as historinhas. Então, todas as historinhas, por exemplo, a guerra, entendeu? Dos 5 cavalos, são 5 sentidos. Atrás de toda essa historinha do Gita, existem 3 níveis. Que é aqui que o Prabhupada explica isso com o sol. Mas, na realidade, assim, quando a pessoa tem menos instrução, menos evolução espiritual, ele lê o Gita como um livro de guerra. Que tem lá, é realmente um rei que era cego, ele tinha os filhos, patati, patatá, e ele vê essa historinha, ele conta essa historinha. Então, para as crianças, para as pessoas não evoluídas, é uma historinha de guerra. Agora, na realidade, conforme tu vai para um outro nível, para o mundo astral, o mundo mental superior, na realidade, o rei cego é o homem cego pelos seus sentidos. Os cavalos, né? Quem são os Kuravas e os Pandavas, entendeu? É o homem correto e o incorreto, na realidade. A grande guerra, a grande briga que existe entre isso. Então, aqui, quando ele explica o sol, ele quer dizer que com que olhar você tem que ler o Gita. Se você tiver um olhar mais simples, você vai ler como se fosse 2 primos guerreando, mas não é 2 primos. Ele é mais aprofundado. Ele vai em outros níveis. Então, ele dá aqui o exemplo, entendeu? De que com o sol, dizendo que explicando por meio do sol, dentro da concepção do Prabhupada, na época, pelo que ele entendia, é isso, mais ou menos, que eu interpreto. Que são os 3 níveis. Então, nós, em pleno século, em pleno 2021 anos depois da morte de Cristo, nós temos que ler o Gita, o que tem atrás do Gita. Não ler a superficialidade, entendeu? O que está por trás dele? O que está por trás dessa mensagem? Entendeu? É isso que é interessante observar. É o que tinha para dizer. Sim, Tá? no primeiro capítulo, nós falamos exatamente sobre isso, sobre essa questão dessa batalha. Porque, na realidade, essa batalha de Kurukshetra aqui que mostra é uma batalha interna, uma batalha nossa. E nós discutimos bastante em relação a isso, o Dharma e o Karma, né? Como você fez a colocação aí, né? Do correto e do incorreto, entendeu? É exatamente esse lado, né? De ver o lado espiritual e o lado material. Da questão dessa batalha, né? Quem é que está do lado do material? Quem é que está do lado espiritual? A gente pode ver como Arjuna e os irmãos como uma faixa superior. A gente pode ver ali como pessoas de corpos separados também, como uma pessoa boa e uma pessoa ruim, e aí comparar essa questão. Também a gente pode ver como a batalha de Kurukshetra que corre dentro da gente. Nós temos desejos incontroláveis, sentidos incontroláveis que querem desfrutar, e temos esse sentimento espiritual. Exatamente. Como é que vai ser essa batalha? Os 5 sentidos, né? Seria também os nossos 5 sentidos também, né? Que estamos atrás, né? Que nós temos 5 sentidos, portas dos sentidos, que seriam os 5 sentidos. Aí tem os 5 objetos dos sentidos e as 5 portas, por onde nós absorvemos esses sentidos. Entendeu? Que é o olfato, aí a porta é o nariz, o objeto é o aroma, o tato, aí tem o que é o sentido. Qual é a porta? A pele.
Qual o objeto do sentido? O toque, essa é a sensação do toque. A visão é o sentido. O objeto do sentido é o olhar, na imagem. Né? Então, tudo a gente vai, é uma porta, então a gente vai vendo cada um tem uma explicaçãozinha, né? Não é só os cavalos, né, que são os guias. A gente tem que controlar esse sentido, né? Puxar as rédeas do cavalo. Sim. A questão aqui do ariano, eu também percebo da seguinte maneira: quando alguém tem uma missão, no caso de Ágil, né, que ele tinha uma missão, ele teria que cumprir essa missão. Então, se ele não cumprir, ele vai descer o degrau, entendeu? Ele sai de um patamar para outro. Só um comentário que Adrian falou do povo ariano, dos povos arianos. A Índia antiga era chamada de Ária, era o território de Ária. Aí depois começou a ser chamado de Bharata. Eu fiz um estudo da evolução dos arianos. É um estudo muito bacana que eu fiz, entendeu? Lendo inúmeros autores, né? Então, é bem interessante esse povo. Esse povo, ele tinha um poder de evidência, tinha um poder de... a maior parte, eles se comunicavam só pela mente. Entendeu? Eram pessoas extremamente evoluídas, os arianos. É um fato que, assim, que eles conseguiram condensar os conhecimentos extremamente evoluídos, né, dos ETs para o cidadão comum, né, assim. Então, eles tiveram que usar muitas alegorias, tinham que usar muitas parábolas, tinham que usar historinhas. Então, essas historinhas que eles contavam é para as pessoas terem capacidade né, de compreender, né? Por exemplo, assim, né, o rei cego é o rei desejo, eles diziam. Né? Então, nós temos aqueles desejos absurdos, entendeu? E ficamos escravos deles. E aí, o que nós vamos falar? Nós vamos falar, aí ele é cego, daí ele vai falar com quem? Ele vai falar com os filhos, que são os sentidos, e os primos. Mas os filhos e os primos são limitados, eles vão trazer uma parte da verdade, porque o tato não é toda a verdade, o olho não é toda a verdade, o cheiro não é toda a verdade. Então, é mais ou menos assim, entendeu? Então tem diversas formas, né, de você ler o Gita. É uma delícia ler Gita, tá? Se você for pegar aqui o Mahabharata, que é o completo, cada um são 5 Pandavas, né, que são os 5. Cada um tem uma característica. Se você for observar Bhima, eu vou fechar seu microfone, Adam, tá dando... Ah, tá, deixa eu fechar. Fechei já. Então, o Bhima mesmo, é comedor voraz, ele não consegue controlar a língua. Então, qual é, assim, se você não consegue controlar a língua, o que é que você pode fazer, então, para poder atingir a... Porque tem essa linha reta, né? Que é a língua, o coração, que vem o estômago e a genitália. Se você não consegue controlar a língua, você não vai conseguir controlar o restante do corpo. Como é que Bhima faz para poder controlar? Porque como é que Bhima poder atingir a espiritualidade sem esse controle da língua? Então Bhima apoiava-se muito nos irmãos. Ele era muito amigo de Nakula Saradeva, muito amigo de Yudhishthira, que Yudhishthira é o correto, né? A veracidade. Aí tem todo assim, em quem é que você vai se apoiar para conseguir atingir, né? Você tem que aprender a esse controle. E aí o Yudhishthira que faz com que Bhima faça um jejum. O que é que faz? Amarra Bhima todo. Amarra Bhima na árvore, tinha que fazer um jejum para poder se purificar suas karmas também, que eu tinha chamado de Bhima Ekadashi. Então, para Bhima conseguir ficar um dia a jejuar para poder se purificar, precisa ser amarrado por Yudhishthira, que é a veracidade, é o correto, é o puro. É um sacrifício, né? Assim, você tem que pegar a sua pureza e controlar os seus sentidos. Se Bhima não consegue controlar a língua, você tem que se forçar a pessoa utilizar o que você tem de mais puro para poder amarrar o sentido. Aqui no finalzinho do Bhagavad Gita, ele traz exatamente em relação à Ajna, em relação aos arianos, né? Este ato de covardia é descrito como apropriado para os não-arianos. Quer dizer, se não fizer, não cumprir o seu Dharma. É um ato de covardia. Fugir do Dharma é a covardia. Uhum. Mais alguma? Naísa? Anali. Vamos chamar a Anali agora. A Anali deve falar em alguma coisa.
Anali, você, filha. Aquele dia que a Carolina leu pra gente, como é que chama os títulos, né? As traduções. As traduções. Naquele dia a gente já comentou que esse capítulo 2 ia prometer, né? Já estava prometendo. E eu anotei 5 coisas aqui. Quando ele diz assim que Krishna e Deus... Uma outra coisa que eu preciso me acostumar, gente, é de anotar o verso, a página. Eu não me ligo nisso na hora que eu estou anotando. Mas, enfim, Krishna e Deus e Vishnu, a verdade absoluta, a super-alma são exatamente a mesma pessoa. Isso é uma parte. Aí, depois, lá na frente, ele fala assim que Krishna é a própria suprema personalidade de Deus, que é a fonte da super-alma. Eu achei que eu tinha entendido da primeira vez que ele falou, quando ele colocou a super-alma em dois pontos diferentes aí meu mundo caiu, né? Eu posso comentar sobre isso agora? É bom que já comenta que a Arden falou sobre isso também. Essa aqui é o Japamala, não é isso? Aqui é o Japamala. Essa bolinha daqui, uma bolinha, você pegar uma bolinha só. É o Japamala? Mas é parte do Japamala. Se eu falar assim, se eu tô pegando nessa bolinha, tô pegando aonde? No Japamala. Tô pegando o Japamala, mas tô pegando nele todo? Não. Então, a super-alma é uma parte, Paramatma, é uma parte do todo. Então, você pode considerar o todo porque é uma parte do todo. Entendi. O Brahman é uma parte, é a luz, é uma parte do todo. Eu posso me referir ao Brahman, eu estou me referindo ao todo. Agora, Vishnu e Krishna têm personalidades diferentes e são a mesma pessoa. Isso é idêntico. Se você pegar uma imagem de Vishnu, uma imagem de Krishna, se parecem bastante. Se você for ver a diferença é que Vishnu tem 4 braços, mas ele também aparece com 2 braços. E Krishna só aparece com 2, não aparece com 4. Ele só se manifesta com 4 quando ele é manifesto na Terra, né? Quando o nascimento, não é o nascimento, ele não nasce, ele se manifesta. Então, nesse momento, ele mostra para... Esqueci o nome do pai. Deva. Não, o outro. Deva que é a mãe. Vasudeva. Ah, o pai, Vasudeva. Quando ele se apresenta para Vasudeva, ele se apresenta com 4 braços. Aí Vasudeva entende que ele é Krishna, que ele que vai destronar Kansa. Aí pega Krishna, é como é contada a história, né? E leva para Nanda Maharaj. Então, mas somente nessa hora. Krishna não se aparece, e parece também a forma universal para Arjuna no campo de batalha. Então, ele não se apresenta dessa forma. Então, essa é a única diferença. Então, eles são idênticos nessa forma. Existe uma grande discussão filosófica de quem é o início. É Krishna ou é Vishnu? Eu acho que essa discussão não tem fim. É o ovo ou a galinha, quem veio primeiro. É isso. Deixa ela continuar, ela tem mais perguntas. Continuando ali. Então, aí eu quero fazer um comentário também, talvez até um pouco maldoso. Quando ele fala sobre os 3 passos, as 3 fases da compreensão da verdade absoluta, ele faz essa comparação com o Sol. Isso me lembrou, nas outras religiões, as pessoas acham o máximo não compreender Deus. Porque as pessoas acham o máximo dizer que não nos cabe compreender Deus. As outras religiões são assim. É isso que a gente aprende, que não nos cabe compreender Deus. Era esse o comentário maldoso que eu queria fazer. E agora, tem uma coisa que é muito comum a gente usar uma palavra, é muito comum, achando que ela tem um determinado significado, e aí quando você vai pesquisar um pouquinho sobre aquela palavra, você percebe que ela é maior do que aquilo que você conhecia, ou então ela se enquadra em situações que, na verdade, não são aquelas que você usa. E quando o Hardwin falou que a palavra idêntico precisa de 2 coisas para se comparar, portanto, elas não podem ser a mesma coisa, eu falei assim, eu acho que é uma pegadinha, e é mesmo. Porque a palavra idêntico
quer dizer que você, numa outra situação, pode ser comparado com você mesmo. Então, a gente não pode dizer, por causa da palavra idêntico, a gente não pode dizer que são pessoas diferentes. Mas é a mesma pessoa em circunstâncias diferentes, e sim, a gente pode usar a palavra idêntico para comparar a mesma pessoa, no caso, né? Nós estamos falando de pessoa, em circunstâncias diferentes. E para encerrar, não precisava, né, ter complicado, estava indo tão bem o capítulo 2, né? Estava indo tão bem. Aí ele resolve usar 2, 3 palavras que eu acho que, para mim, confundiu tudo. Ele usa encarnações, expansões e plenárias. Onde se encaixa plenária? O que é plenária, gente? Quer dizer, eu sei o que é plenária, mas eu não consigo entender aqui no texto o que ele quer dizer. Vocês entenderam? É assim... Passei a régua. Tu ia falar, Ardo? É o seguinte, encarnação, para mim, é tradução mal feita. A palavra encarnação aqui é tradução mal feita. Seriam manifestações, porque não é carne, não é carne. Então, e expansão plenária significa que aqui está Deus, é como acho que ele caiu. Como você, tu já teve um cacto em casa? Uma suculenta? Já teve, os dois. Um cactozinho. Eu tenho os dois, eu não tive, eu tenho. Pronto. O cactozinho, ele começa a brotar, e sai uma expansão plenária dele. Sacou? Não só saquei, como depois eu vou lá olhar se está lá mesmo essa expansão. Bota a mensagem para Rado aí para saber o que aconteceu. O meu tem vários, várias expansões plenárias. A expansão plenária é o seguinte, o original fica, ele se expande e a expansão dele tem características próprias dele. Por isso que tem essa discussão, será que Vishnu é a expansão plenária de Krishna ou Krishna é a expansão plenária de Vishnu? Porque Vishnu existe. Krishna... Pronto, eu vou voltar pro expansão plenária. É que caiu aqui a minha bateria aqui, mas já voltei. Certo. Machucou? Eu peguei também. Eu só de... Não conhecia essa aí. Obrigado. Mais uma do Guita. Ô Hardwin, vou aproveitar o parênteses, que você não está habituado a usar o celular a fazer isso. A gente desliga o microfone, porque se ficar 2 microfones ligados, a gente não escuta o outro, tá? Tá. É porque o celular dá esses probleminhas. Que é do barulho do celular. O computador acha que faz um corte. Sim, eu estava explicando sobre uma metáfora para explicar a expansão plenária. Aí eu dei o exemplo de um cacto. O cacto, ele está lá, ele inteiro, o original. Daí sai um brotinho. Aí esse brotinho chegando aqui, cai, é capaz de cair na terra de novo. Se você deixar lá na terra, ele vai nascer um outro cacto. E vai se expandindo. O original continua com suas características e o brotinho vai estar lá com as características dele. Os dois vão A suculenta também, né? Suculenta também, Os dois vão coexistir em locais diferentes. O original não deixou de existir e o broto também não deixou de existir. Então, a expansão plenária do absoluto, da verdade suprema, ou de Deus, é como isso. Existe o original e ele se expande em vários. Nós somos também expansões dele. Só que com características diferentes. Nós pegamos um pedacinho, um cortezinho do DNA dele. E a expansão plenária é uma expansão que tem as mesmas características, expansão idênticas. Então, nós somos expansões pequenas, práticas, né, diminutas. E a expansão plenária, aí vai falar sobre Vishnu, Krishna, as outras expansões Rama, Parashurama, Buda também, são expansões plenárias porque são partes com características completas dele. Diga, Anaísa. Tipo assim, vê se eu entendi. As expansões são como se fosse clone.
porque é igual. E nós somos fragmentos. A gente tem as mesmas qualidades, mas a gente não tem todas as qualidades, nem no mesmo grau, né? Então, a gente é como se fosse fragmento. Só que a diferença do clone, porque o clone seria idêntico, né? Totalmente idêntico. Ah, sim, a expansão não é totalmente idêntica. Não é totalmente idêntico. Por exemplo, Tá. Balarama é a expansão. Balarama tem a expansão, só que é diferente. Entendi. Ramachandra. Ramachandra nasceu com uma característica, apareceu, se manifestou com uma característica. Que é Sita, Rama. Então, porque é que Chaitanya Mahaprabhu explica como a tinta B da abelha tátua. Aquilo que é e não é ao mesmo tempo. É idêntico, porque é expansão plenária, então seria para ser totalmente idêntico, né, na verdade. Tem as mesmas características, só que não é diferente, não é idêntico ao mesmo tempo, porque ele tem a sua própria personalidade. Ele tá aqui do ladinho. E, viu? Tá. Toda a expansão, ele, a partir do momento que se manifesta, por isso que é manifestação, não é encarnação, é manifestação. Quando ele se manifesta, ele não deixa de existir. Ele se manifesta, executa aquele passatempo, aquela história. Depois, quando ele volta para o planetinha dele lá. Como tem Krishna Loka, que é o planeta de Krishna. Rama, Narayana, então todos eles têm um planetinha assim no universo espiritual. Então, eles estão, ao mesmo tempo que eles estão manifestando aqui, eles estão lá, não é isso? Isso. Tá aqui e tá lá. Radwin? Oi. Comentários em relação ao brotinho da suculenta. Tá tudo bem. Deixa eu comentar um negócio que eu lembrei, que o Devananda fala, nessas muitos vídeos dele, não vou lembrar qual, que ele fala assim, e aí ele junta astrologia com o conhecimento védico, tudo isso mais. Ele fala o seguinte, arianos seriam, a Karuna deve ter esse conhecimento também, seria essa humanidade aqui da Terra. Não sei se é só essa como é que fala, gente? Dessas eras, como é que fala dessa vida de Brahma, não sei. Mas que é por isso... Yuga. Da Yuga? É só não, porque, por exemplo, na era anterior também era ariano. A capa inteira que você está falando. A capa inteira tem várias Yugas. Pois é, não tenho certeza se é, mas ele fala o seguinte, que por isso a humanidade começa no ciclo de Áries. Essa humanidade é toda ariana, todos nós somos arianos. Por isso que a Terra é conhecida como Mrityuloka, a Terra da Morte, né? O lugar da morte. Porque é o planeta da guerra que rege, né, o ariano. E todos nós somos arianos. Só que aí, quando ele fala em não arianos, ele está falando daqueles que não querem mais o conhecimento védico, são os antivédicos, né? Rejeitaram. Ele tem o conhecimento, mas rejeitou por conveniência. Não quer seguir. Pronto, você vai olhar assim, o mapa natal da humanidade seria ariano. Mas todo mundo é ariano? Não. Então, não, sim, é isso que eu estou dizendo assim. Tá gerando. Hã? Tá gerando. Então, nem todo mundo é ariano. Seria o ariano puro. Não quer dizer que somente as pessoas do signo de Áries são puras. Na verdade, seriam signos da borda, né? E que essa humanidade, por isso que o primeiro signo é Áries, porque o ponto zero está em Áries. Quando o ponto zero estiver em outra constelação, aí vai ser chamado de outra galera aí, não é ariano mais. Tá chegando em peixes. Por isso que eu tô só fazendo um comentário, esse negócio do ariano aí. Agora, esse ariano aqui não tem muito a ver com a astrologia, não. Mas o Devananda é que faz essa correlação. Ele fez uma vez. Posso pesquisar sobre isso? Ele fez uma vez. Radwin pesquisou sobre os povos arianos. Então, mas esses arianos aí, eles são... Porque, assim, tem leituras que falam ET, mas tem leituras que falam que era só outra era.
né? Só outra era, Na não é? verdade, esses ETs foram os Devas. Peraí, deixa eu desligar aqui. Dona Izzy, Rado quer falar. Ele vai Os falar. ETs São eram os homens azuis. Vamos falar assim para você entender. Arianos eram descendentes deles, mas já com muitos séculos e milhares de anos na Terra. esse prato não, E eles esse prato precisaram, eles perderam muitas coisas das suas origens. Aí volta-se diversas vezes, né, os ETs azuis, vamos falar assim, né, como Krishna, volta para fazer a reconexão com eles novamente. Entendeu? Então, é mais ou menos isso. É uma raça. Não, sim, mas isso daí é o que o Ocidente estudou e fala, né? Mas Não. o que os Vedas falam é outra coisa. Não. Isso são livros escritos por rishis, altos estudiosos de Vedas. Então tá. Então deixa a Karuna falar que é ela que é Vaishnava. Vou Eu não ficar sou aqui. Vaishnava. Sério, Eu sou não? estudante. Eu sou estudante. Eu acredito que o que foi falado como ETs seriam que são considerados devas. Se você chegar, por exemplo, Isso aí. tem uma comparação, eu estava vendo isso, foi aonde? Essas coisinhas as notícias que o Google ficou mostrando pra gente, induzindo a gente a olhar do algoritmo. Aí acabei sendo tentada a clicar em uma que falava sobre uns povos que... foi com você, não foi, mãe? Que até vi com a senhora. Sobre uns povos que eram adorados como deuses, que aí tinham a cabeça mais comprida na região do Egito, não foi? Que aparece em vários lugares. Daí achei interessante, assim, como uma curiosidade, para ver o que é que eles achavam. Aí falou assim, que esses povos que eram pequenos, tinham 3 dedos, e que era de uma forma... Aí estavam querendo sugerir que eram os reptilianos. A sugestão era de reptilianos. Era uma notícia meio tendenciosa. Mas, assim, a forma com que eles estavam dizendo, aí falaram, né, que eles eram adorados como deuses. É porque chegou alguém, o Caramuru, quando chegou aqui no Brasil, foi considerado um deus do fogo, porque ele controlou o fogo. Então, os índios consideraram ele como deus. Então, alguém que chega com características superiores, nós que somos diminutos, por medo, a gente vai reverenciar como um deus. Muitas vezes por medo do que é que ele vai fazer comigo. Ou então por devoção mesmo, por entrega. Então, eu acredito que muitas vezes por medo. Por medo do que aquela pessoa poderosa pode fazer comigo, aí eu começo a adorar como Deus. Então, da mesma forma, os devas, que são, a literatura védica chama de deva, seriam os extraterrestres azulzinhos que chegaram naquela região que se apresentou para os arianos. Tá falando dos mesmos seres, assim, eu acho. É isso, Arden? Exato. É mais ou menos o que eu acredito, assim, entendeu? Quer falar alguma coisa, velho? Gente, eu saí um pouquinho porque a fome bateu. Deixa ela comer lá. Vai comer. Aí é isso. Naíse? Mais alguma coisa? Eu queria entender em que momento da história que o ser humano não sabia dos devas, porque fala que na Kali Yuga, na Dwapara, na Treta, eles tinham contato com os deuses, sabiam que não que eram seres superiores, mas se bem que na última aqui antes da nossa não tinha não tinha eles não tinham muita noção de que eles não eram Deus, que eles não eram perfeitos, né? Eles achavam que era Deus, qualquer um que passava por Deus, né? É verdade, é muita evolução, é como o Arthur falou no início da explicação dele. Esse pessoal daquela época, eles não, a viagem na velocidade da mente. A viagem entre planetas. Viajar entre planetas para eles pensou já foi, é tipo um teletransporte. Então eles viajam, a conversa, não precisava nem falar, não precisa nem escrever. Então esses escritos que foi Vyasadeva, que é uma manifestação, né, uma expansão plenária de Vishnu e Krishna, que apareceu para poder escrever a literatura védica.
ele diz que ele precisou aparecer para escrever porque as pessoas estavam perdendo a memória. Tudo primeiro era passado mentalmente, depois oralmente e depois teve que escrever para não perder. Mas quando escreve, perde muita coisa. Por exemplo, essa leitura dividida em palavras, em frases, não é assim no sânscrito, né? É tudo sequência, né? Existem poucas divisões de palavras. Daí a gente divide. Aí até o menino na aula de sânscrito estava árduo, não sei. Ele estava falando que... Foi na aula que a Anaísa não estava. Que ele falou que tem um verso que pode falar que os olhos de Krishna é como uma pétala de lótus, uma pétala de uma flor de lótus, ou como o bumbum de um macaco. Porque a frase... ele explicou, só que eu não sei a explicação. É que a frase é dita longa, se você dividir aqui e aqui, é um bumbum de macaco. Se você dividir para cá, é uma flor de lótus. Aí, assim, o que é que os olhos de Krishna são como o quê? Com um bumbum de macaco ou com uma flor de lótus? Existem várias palavras, assim, que se você dividir de uma forma, você lê de um jeito. Se você dividir de outra forma, você lê de outro jeito. Então, quem escreveu e traduziu e transcreveu para essa transliteração latina, né, para a gente poder ler, dividiu como? A gente está confiando em quem dividiu as palavras. Então, a gente acaba perdendo muita coisa. Então, tem a divisão, tem o original, que seria falado, a palavra inteira. Tem a divisão que alguém dividiu para escrever em palavras. Tem a tradução latina, essa transcrição latina. Ainda tem a tradução para o inglês. Ainda tem a tradução para o português. Quanto que a gente não perdeu aí? Quanto que não foi deturpado? É isso. Quer falar alguma coisa, Ana Lê? Cri. Alguma coisa, mãe? Acabamos? Rapaz, Vocês tentam uma vez imaginar essa frase em negrito? A Suprema Personalidade de Deus disse: meu querido Arjuna. Na realidade, vocês têm que interpretar como Arjuna um príncipe do autocontrole. Vamos supor, o príncipe do autocontrole. Daí aqui ele chama atenção. Como foi que tais impurezas se desenvolveram em ti? Entendeu? Aqui, na realidade, isso aqui que é o tema central, entendeu, da discussão. Entendeu? Ele vê que depois o significado, a explicação aqui, ela, entendeu? Ela dá uma variada aqui, ela dá um tipo de um nó de crioulo doido, entendeu? Mas isso aí é tipo alterofilismo para a mente, entendeu? Para brincar com a gente um pouquinho, porque se for tudo muito fácil, não tem graça. Então, o Prabhupada deve ter pensado assim, ó, esses caras não têm o que fazer na vida mesmo, vão complicar um pouquinho aqui. E aí ele compara Krishna, entendeu, com a Suprema Personalidade de Deus, já começa ali, ele já começa, né? Mas na realidade o tema central é a Suprema Personalidade de Deus, entendeu? E disse: meu querido Arjuna, como foi que tais impurezas se desenvolveram em ti? Ixi, caiu não, é que veio a ligação. Estamos te ouvindo. Na verdade, se eu encontrasse com o Arjuna, a primeira coisa que eu ia perguntar para ele era justamente isso. Por que você amarelou assim, né? Exatamente isso, que é a central. Foi bom errado ele puxar, né? Nessa finalização. Porque todo esse verso, ele traz essa questão, né? Como é que um príncipe de alto calão, que tem todo o conhecimento... Oi? Minha mãe tem mania de fazer... Só um minutinho. Como é que ele vai desistir, como ele falou, né? Como é que você vai amarelar dessa forma? Você que conhece tudo, tem todas as informações, né? Continue, Arthur, então eu estou gostando da sua leitura. Não, é que na realidade, na realidade é mais ou menos assim, ó. Deus vem salvar o devoto vacilante, eu escrevi aqui. Deus veio salvar o devoto vacilante. Porque ele está vacilando aqui. Veja bem, o Arjuna, ele é conhecido como o príncipe do autocontrole. Se ele é o príncipe do autocontrole, ele é o bambambam do Forobodó. Entendeu? E ele... Oi.
Por que que ele vacilou? Então, aí veja bem, Deus, bom, aí que vem a discussão. Acho que essa discussão nossa teria que começar por que vacilou. Aí vacilou porque é o seguinte, daí nós temos que voltar àquele outro capítulo lá dos 100 filhos. Quem são os 100 filhos do rei lá, né? Então, te lembra que lá atrás ele fala que o Gita fala dos 100 filhos, tem os pecadores, tem o mais velho lá dos filhos, que é o símbolo, entendeu, do desvio material, papapá, eu não me lembro mais, é que assim, é muita coisa, né? Muita coisa, e meu HD tem tanta coisa dentro, eu vou ter que fazer uma limpeza no meu HD, entendeu? Mas vocês estão lembrados dos 100 filhos? Sim, o mais velho é Duryodhana. Então, isso é o seguinte, então, na realidade, os 100 filhos são todos os maus hábitos nossos, são mais de 100 maus hábitos que nós temos, são os 100 filhos do rei cego, o rei dos desejos, que os desejos eles são cegos, os sentidos são cegos, e assim por diante. Então, aqui, esses filhos contaminaram, né, para Arjuna. Então, na realidade, nessa metáfora aqui, o Gita está querendo chamar a nossa atenção e dizer, cuidado, devoto iniciante. Com Arjuna aconteceu isso, não pode acontecer contigo. É mais ou menos essa a metáfora que está atrás do negócio. Entendeu? É por aí que nós temos que analisar a coisa. Ela né? Então, tipo assim, nós temos que fazer um esforço muito grande para nós não sofrermos ataque na raiz da nossa essência. Só um comentário, você falou, né, você usa a palavra metáfora, eu me lembrei de outro comentário seu, né, que seria uma historinha para poder explicar algo, né? Aí eu lembrei que, na verdade, o Bhagavad Gita e o Bhagavata não são literaturas védicas, são Puranas. Eu não entendi, ele deu um ruído. Então, o Bhagavad Gita, o Bhagavatam e alguns outros livros, eles não são os Vedas originais, são os Puranas. Os Puranas são explicações dos Vedas. Existem 4 Vedas. E a gente não tem, a gente não consegue compreender esses 4 Vedas. Cada um de uma área diferente. Então, essa literatura que a gente estuda é o Veda mastigado, um pedacinho do Veda mastigado para a gente conseguir compreender. Então, ele está usando historinhas de contos de fada para a gente conseguir compreender a literatura védica. É tipo isso. Não é isso, Adam? Porque, na realidade, assim, você tem que imaginar o seguinte, né, que todo devoto, né, que alcançou um elevado estado de consciência, ele deve estar completamente livre de todo apego. Tá? Isso está claro para nós, não é verdade? Então, assim, nós como devotos temos que estar bem claro, entendeu, que o estado elevado da consciência, entendeu, deve estar completamente livre de todo apego. Nós temos que ficar livre do apego. No momento em que nós tivermos algum apego de uma natureza inferior, nós estamos vacilando. Então, nós temos que cuidar para a gente não se identificar, entendeu, com apegos ignorantes e achar de uma forma ignorante que o corpo encarna e passa sempre por isso e que nós não temos condições de evoluir sem passar por esse samsara. Entendeu? Então, na realidade, esse é um alerta que Krishna está, a Suprema Personalidade de Deus está nos dando. Entendeu? Esse que é o tema central da questão. Não sei se eu estou certo. Agora você gerou uma dúvida aí na minha cabeça, mais uma, né? Porque se é um alerta, e antes da guerra não existia a Kali Yuga, por que ele sofreu essa influência tão pesada, tão forte desse mundo? Porque, na realidade, o ser humano, quando vamos falar a palavra reencarnação, quando ele está na alma condicionada, nós somos escravos dos sentidos. É mais ou menos um cego. Lembra aquela metáfora, não sei se você conhece, dos cegos palpando um elefante? Entendeu? Eu estou
olhos vendados, então um pega, por exemplo, no rabo. Aí Ele fala para o outro cego, olha, eu estou pegando, isso aqui ó, é uma vassoura. Entendeu? O outro pega na pata, ele fala assim, ó, isso aqui é uma árvore, tá tudo enrugado, é a casca de uma árvore. O outro pega na trompa, ele fala, nossa, é uma cobra muito grande. Então, os sentidos são assim. Quando os sentidos, eles vão ficar tateando, entendeu? E você faz muitos erros. Ao não ser que você vença os sentidos como? Entendeu? Pela meditação e pela devoção. Você tem que sair pelo mesmo canal que a alma entrou. É ali que isso é uma coisa que eu vou explicar quando eu vou me aprofundar na segunda-feira, no simpático parasimpático, sistema neural. Entendeu? Ali no bulbo raquidiano, onde que a alma entrou e foi aprisionada, o caminho que a alma aprisionada faz é do bulbo raquidiano até os sentidos. Só que como ela entrou por um canal, por um fio, por um cordão de prata. Se nós voltarmos pelo canal de prata, pela meditação, nós vamos fazer o salto quântico. Entendeu? É mais ou menos a perda do homem, é a perda do cordão de prata. Só uma pergunta, fica nessa região daqui de trás? Ele é assim, você tem que imaginar, é assim, ali onde que termina o bulbo raquidiano, ele fica onde termina a coluna, lá dentro, assim, dentro da cabeça. Eu sei, ali no bulbo raquidiano, nasce todo o sistema parasimpático e simpático, o sistema autônomo, né? E ali no bulbo raquidiano, um pouquinho acima, está a pituitária, né, e a pineal, aonde que são cristais em forma de pirâmide que recebem alimentos energéticos para a alma, condicionada. Tá? Então, assim, só que tem um caminho. Como ela veio? Você tem um cano aberto, assim como a água desce, eu posso... Por isso que eu fiz aquela metáfora, logo no primeiro dia de aula que eu dei para vocês, na segunda-feira, falei para vocês que quando eu era jovem, meu hobby era canoagem. E lá eu encontrava australianos, ingleses, porque eu fazia canoagem em diversas partes do mundo. Eu perseguia campeonatos. E aí eu me encontrava com muitas pessoas do mundo, e eles tinham um grupo de pessoas que nadavam ao contrário, e eles descobriam que existia rios, que tinha correnteza de 120 km por hora, só para vocês terem uma ideia, corredeiras geleiras, só que ela corre numa superfície, até uma certa altura, entre o solo e um pedacinho para cima, tem um canal que você pode nadar tranquilamente ao contrário do rio. Os indígenas sabiam disso, porque eles fugiam dos homens brancos. Muita gente que vive no mato sabe disso, assim por diante. Então, isso virou um hobby de um determinado grupo de jovens lá que eu conhecia, nem sabia disso. Então, eu uso essa metáfora, esse negócio, mais ou menos assim, se o rio desce, tem que ter um canal para o rio subir, para alguém subir pelo rio. Por esse canal, por esse espaço energético da gravidade, para eu ir nadar contra a correnteza. E como é que Deus deu isso para os arianos? É a meditação. Porque a meditação, você sai fora dos sentidos, você neutraliza os sentidos. Os sentidos não são nada, se elimina. E você repete durante a meditação prolongada de horas, você vai dizendo o seguinte: eu não sou corpo, eu sou espírito, eu não sou corpo, eu não sou sangue, eu não sou essas células, eu não sou carbono, entendeu? Eu sou espírito. Então você vai anulando a importância do ego, que é vinculado aos sentidos. E aí você consegue fazer a natação ao contrário, entendeu? Porque, na realidade, aqui é uma puxada de orelha. Deixa só eu fazer uma comparaçãozinha. Você falou do rio, né? Deixa eu parar rapidinho. Já viu a imagem do Senhor Shiva? Tem o rio Ganges que bate na cabeça dele, né, e vai pra terra. Não tá vendo uma conta, mas eu achei interessante. Que você falou, né? Pelo canal do rio que entra e o rio da saída. E tem a ligação entre o mundo material e o mundo espiritual é feito por essa passagem, pelas histórias, né? Pelo que é descrito
para a gente poder entender. Existe um canal de passagem do mundo espiritual para o mundo material, que é essa brecha do furo do rio Ganges, de Ganga, que bate na cabeça do Senhor Shiva e que escorre pela terra. É esse o único canal. Essa única passagem que foi furada. É como se... Muito bem lembrado. Bacana isso, bacana. Eu acho interessante, porque eu nunca tinha pensado nesse ponto. Aí você falou, né, desse canal da entrada e da saída. Pode ser utilizado isso como uma metáfora, se for analisar essa questão. Pode ser uma metáfora bem interessante aí. Exatamente, entendeu? Porque, na realidade, você tem que entender o seguinte, se a alma veio, ela veio por um canal. E esse canal existe, entendeu? Se ele existe, vamos subir, porque o elevador desceu, entendeu? Mas tem um cabo de aço que puxa ele para cima. Então, se você souber usar as técnicas de autocontrole, né, de autocontrole, por exemplo, assim, o Devananda fala muito em autorrealização. O que é a autorrealização? Você apagar completamente o ego, matar o ego, matar os sentidos, matar os apegos, entendeu? E você ser só espírito. E aí você sobe o elevador. Entendeu? É o mesmo cabo. O cabo que soltou a alma aqui para baixo, né, e acondicionou ela nos sentidos, entendeu? Você treina muito com as mãos, vira um grande alpinista e sobe pelo cabo de aço e vai para o último andar. Entendeu? Mas eu gostei dessa tua comparação aí que você fez com o Rio Ganges aí. Muito legal essa. Essa imagem veio quando você estava falando sobre isso, falando sobre o rio, sobre o canal de entrada e saída. E o local, né, onde cai o rio é bem aqui, né? E foi feito isso, né? A história que diz, né, que oram a Ganga para ela se manifestar na Terra. Mas ela fala, mas eu vou chegar com tanta força que a Terra não vai aguentar, a Terra vai partir. Se eu chegar na Terra, no mundo material, ela vai partir com tanta força. Aí Shiva oferece a cabeça dele para parar essa força espiritual que veio. Ou seja, por onde que chegou? Acho interessante, assim, eu vou pesquisar sobre isso. Me veio agora, assim, fugindo um pouquinho, né, do assunto. Só um minutinho. E o Senhor Shiva é considerado o devoto mais puro de Krishna, de Vishnu. Krishna não, né, de Vishnu. Entendi. É um devoto puro, né? Então seria a saída, diga-me. É que me veio agora, né? Eu tô com um pouquinho de sono, viu? Hoje. Então, essa questão assim do conhecimento, né? Dessa aquisição desse conhecimento, né? Que nós estamos aqui se esforçando, tentando aprender. Aí me veio aqui na mente vocês falando da água e tal. Quando a gente olha para um rio largo, a gente vê que a água está tranquila, a gente não vê a água correndo, nós não vemos assim a correnteza da água. É como se a gente estava ali pensando e comparando. Quando a gente adquire muito conhecimento, a gente se tranquiliza também essa questão da evolução espiritual. Quando a gente vê um rio pequeno, um riozinho, a gente vê a correnteza acelerada, né? Se você fazer a comparação entre um lago e um estreito, né? Quando você tem pouco conhecimento, eu estava ali pensando nisso aí. Né? A pessoa fica tranquila, volta para o material, você está entendendo? Em relação a isso, eu vou contar uma historinha rápida que aconteceu comigo hoje. Comigo não, né? Com as pessoas que estavam no transporte comigo. Eu estava no ônibus, voltando de Camaçarina do trabalho para casa agora. Daí uma moça grávida, gestante, começou a enjoar no ônibus, passa mal. Aí as pessoas começaram a fazer uma manifestação, a brigar com o motorista, porque o motorista não está fazendo nada. E o motorista parou o ônibus e falou, eu não sabia. Aí começou a dar assistência para a moça que estava enjoada. Aí quando o motorista parou para dar assistência, as mesmas pessoas que estavam reclamando que o motorista não fez nada, começaram a reclamar que ele parou o ônibus. Aí eu fiquei lá sentada, observando. Eu fiquei sentada, observando, só olhando. Eu fiquei olhando assim, observando a reação das pessoas. As pessoas primeiro nervosas, irritadas. Porque ele não faz nada, a menina vai morrer, é uma vida, a menina tá grávida, como é que o motorista continua andando dessa forma? E a menina vai passar mal, aí o motorista para o ônibus, dá atenção pra moça. Porque vai parar, porque tem que chegar em casa, porque tô com fome, porque meu filho, porque não sei o quê, porque minha mãe, porque meu pai, começa a reclamar. Daí o motorista arrasta o ônibus. Quando o motorista arrasta o ônibus, um outro grupo de pessoas começa a reclamar. Mas não vai deixar a menina assim? A menina voltou a passar. Quando ele é motorista, arrastou o ônibus,
a menina voltou a vomitar. Quando a menina voltou a vomitar, ele gerou de novo. Por quê? Porque ele é insensível, porque ele não tem mãe, porque ele nasceu de onde? Aí começou. Aí depois ele parou, quando passou pelo pedágio, ele parou e chamou o serviço de saúde do pedágio. Então, ele já sabia, né, que ele ia parar lá. Ele falou assim, não, eu não ia fazer isso, eu parei para ver como é que a menina... Quando ele parou no pedágio, ele falou, eu parei para ver como é que a menina estava. Depois eu trouxe ela pro pedágio, porque aqui tem serviço de saúde. Aí ficou lá parado. Aí, e por que você não avisou pra gente que você ia fazer isso? Tinha que dar um sinal, como é que a gente vai saber? Eu fiquei me controlando para não rir, observando a atitude das pessoas. Daí, quando ele parou no pedágio e tal, ele ficou esperando a ambulância chegar, que a ambulância não estava naquele posto, estava em outro lugar. Ele ficou esperando a ambulância chegar para pegar a menina para sair. Aí um grupo de pessoas falava, deixa ela aí e sai. Como é que as mesmas pessoas que estavam dizendo que o motorista ia matar a mulher, mandou deixar a mulher lá e sair. Como é que vai largar a mulher e sair? Aí eu fiquei assim pensando, qual seria a atitude correta? Comunicar o motorista tranquilamente, a menina está passando mal, esperar para ver, tipo assim, seria uma forma mais assertiva, né? Só que assim, esqueci até que eu me perdi até na história. Né? Ele tá falando do Rio, filha. Eu sei, do Rio é porque é da turbulência. Me estava falando da turbulência. Então nada tá bom, nada tá satisfeito. Daí, a menina, aí fiquei pensando, eu observei a menina. A menina começou a ficar nervosa e começou a passar mais mal ainda. Porque ela começou a se sentir culpada. Eu fiquei imaginando, eu lembrei do Arden na hora das formas de pensamento. A menina começou a passar mal porque aquela pressão energética de as pessoas estão nervosas por minha causa, as pessoas vão chegar tarde em casa por minha causa, os filhos das pessoas vão ficar sem os pais por minha causa. Eu fiquei pensando na menina, a menina ficou transtornada, porque a menina estava na minha frente. A menina ficou transtornada porque as pessoas estavam nervosas por conta dela. E isso gera toda uma turbulência, assim, um redemoinho no rio, né? Então, se a gente mantesse a calma e chegasse a resolver com calma, estaria tudo... E o que faltou aí? Encaixa a questão do conhecimento, da evolução. Sim, se as pessoas tivessem o conhecimento no meio da turbulência, iam agir de forma pacífica. Né? Ia ser... Ia neutralizar as compaixão. Bloqueado. Não, eu ia dizer o seguinte, né? O devoto, ele tem que administrar as formas pensamentos, né? Então, se você administrar mesmo dentro de um ônibus, mesmo grávida, mesmo com enjoo, você consegue, se tu tiver conhecimento, né? Então, por isso que você tem que ter a inteligência para ter esse conhecimento. Mas eu queria fazer uma união com isso que você falou, que eu quero dizer o seguinte para vocês, que, na realidade, você só consegue adquirir uma comunhão com Deus, uma comunhão com a casa do Pai, por meio do autocontrole. Então, aqui, quando a Suprema Personalidade de Deus puxa a orelha, ele está puxando a orelha não de Arjuna, está puxando a nossa orelha. Entendeu? Ele está dizendo assim, devoto, você que está iniciando, vamos falar assim, tu tem que ver o que está atrás das palavras. Entendeu? Então, diz, devoto, você tem que tomar cuidado. Entendeu? Aí ele dá o exemplo dos arianos aqui. E ele dá o exemplo dos arianos e ele explica quem são os arianos. Entendeu? São pessoas que conhecem o valor da vida e têm uma civilização baseada na percepção espiritual. Então, por que o Prabhupada colocou aqui nessa explicação? Porque primeiro que esse não sei se chamaria de versículo, o verso, né? Esse verso, ele na verdade está chamando atenção para a gente. É tipo assim, da poltrona, acorda aí, entendeu? Entendeu? Para você conseguir chegar em Deus, é só por meio do autocontrole, senão você não chega. Então, você tem que, né, você é um devoto, você tem que ser, então aí vem o Prabhupada e diz assim, para você entender essa chamada aqui, você tem que entender e estudar os arianos, você tem que ser que nem os arianos. Aí ele vem com os arianos. Só que o Prabhupada fez uma misturança aí, que depois ele entrou lá e começou a conceituar Krishna e as entidades aqui, e aí que confundiu todo o negócio aqui, entendeu? Virou
uma salada aqui, mas gente destrincha. Conrado, mas eu vejo dessa maneira mesmo, que a gente tem que comparar, né, o Gita com a nossa vivência, né? Porque lá foi feito em uma época e estamos em outra. E assim, eu penso que a gente tem que pensar o tempo todo, que mensagem isso nos traz? É exatamente isso aí, você fechou, né? Porque quando traz a Ajna como essa pessoa, que ela está indecisa, não sabe que caminho tomar, somos nós aqui também, né? Mesmo conhecendo. É fazer uma interpretação de texto, né? Não é pegar e absorver do jeito que está ali, interpretar o texto. Isso aí. Tem que pegar o texto e você tem que imaginar, né, o que está por trás do texto. Entendeu? Eu acho que aqui nós fechamos hoje, né? A gente vai fazer uma leitura, né? São 21 horas e 22 minutos. A gente vai amanhã para o capítulo 3, mas se nós tivermos assim, o verso 3, né? Capítulo 2, verso 3. Desliga o microfone, gente, não dá para ouvir, não dá para entender, não. Então, eu estou falando aqui que eu acho que hoje já deu para a gente fechar. Já são 21 horas e 22 minutos, porque eu mesmo já vou me retirar, viu? Se vocês quiserem continuar, tudo bem. Veja bem, vamos fazer essa proposta de refazermos a leitura, porque esse capítulo é bastante rico. Esse verso é bastante rico, né? O verso 2 do capítulo 2, verso 2 do capítulo 2. Ele, assim, esplendoroso, porque ele traz essa mensagem para a gente, né? Essa mensagem dessa reflexão. Oi, sai da poltrona. Essa mensagem que Rado me passou aí. E aí, se tiver dúvida, a gente discute amanhã, antes de nós começarmos a leitura do verso 3, combinado? Vocês aceitam? Fala que nem Raul Seixas, né? Com a boca escancarada, cheia de dentes, esperando a morte chegar. Mas se quiserem discutir mais um bocadinho aí, então eu vou me retirar, viu, gente? É bom descansar. Boa noite. Boa noite. Bom descanso. Amanhã eu acordo todos os dias 4 horas. Não tem, como o Rado disse, bater 4 vezes, Rado, mas isso só passa muito tempo. Meu filho estudaram em colégio da Polícia Militar, em colégio militar, e aí tinha que chegar cedinho na escola. E eu sempre acordava cedinho para fazer as coisas todas, dar conta do recado. E aí eu desde novinha, assim, acordo muito cedinho. Entendeu? Mas também durmo cedo, viu? Não tem festa, não tem nada que me atraia para poder eu não deitar. Tchau, gente. Beijinho. Tchau, felicidade. Hare Krishna. Ô, Naís, só uma curiosidade de espírita agora. Quando os capelinos chegaram, os marianos já estavam aqui, você lembra disso? Quem são os capelinos? Vou ter que me explicar agora. Um povo de Capela. Isso, os exilados de Capela. Tem um livro muito bonito chamado Os Exilados de Capela. Mas só que quando os capelinos chegaram, os arianos já estavam aqui. Então, foi o que eu falei. Foi o que ela falou. Eu não entendi. Você explicou uma coisa Explicou complicando mais ainda. Capelino exilado de Capela. Capela é um planeta que fica na constelação de Cocheiro. E quando eles passaram... Caruna, é o seguinte, ó, eu acho melhor você tomar um banho e dormir, viu? Porque vamos deixar para amanhã explicar isso aí. Eu posso explicar um pouquinho, porque eu estudei muito isso aí, sabe? Na realidade, existe um planeta chamado Capela, nós somos exilados de Capela. Então, os espíritos, as almas condicionadas de Capela, o planeta recebeu uma ordem divina de ser limpo, Lá só habitaria pessoas, né, almas condicionadas de boa índole, vamos falar o seguinte. E aí começou o início de um êxodo das almas condicionadas para a Terra. Então, eles morriam e quando reencarnava, não reencarnava mais lá, reencarnava aqui na Terra. Então, nós, humanos, somos herdeiros de uma, né, nós somos os maus de Capela.
entendeu? Nós estamos muito mal. Conta aí, Hardwin, um dos mais famosos que veio parar aqui na Terra, quem foi? Chegou aqui e fez... Fala você aí, para você participar também, só eu que falo. É Hitler? É Hitler? Hitler veio... Hitler, Mussolini, entendeu? Tudo capeliano. Só a nata. O Gengis Khan é o mais antigo, né? O Gengis Khan era capelino. O Gengis Khan, ele tinha sido, e Hitler também, eles já tinham sido aprisionados em diversos planetas. Ele foge e vem, sabe? Então, mas daí é o seguinte, Caruna, para você não coçar muito a cabeça, entendeu? Na realidade é o seguinte, aí eles vieram reencarnando aqui para a Terra, certo? E assim como a Terra tem que receber, não sei quantos bilhões, acho que é 18 bilhões ao mesmo tempo de seres, e aí vai começar o êxodo, outro êxodo de novo. Aí aqui vai ser limpo e vai renascer os maus, vão renascer, né, as almas condicionadas vão renascer num outro planeta que está surgindo, que está se formando, que é o planeta Chupão, né, que está aí, já foi descoberto pela NASA. O Nibiru? Peraí que eu não entendi. Nibiru? Isso, Nibiru, Nibiru, Nabiru, tem diversos nomes aí, né? Isso está previsto pelos videntes, uns chamam de Nabiru, Nibiru, e assim por diante. Ele foi descoberto pelos videntes, só para você ter uma ideia, em 1921. Os videntes já sabiam disso. 1921. Seria Patala? Então, Nos Vedas, Patala, o planeta infernal, Patala? Não, o planeta infernal Patala é a Terra. Os infernais que vieram para cá, porque você pode ver no início, né, a carnificina, a Idade Média, o homem era um animal assassino. Né? A nossa história, pode ver o Velho Testamento, lê o Velho Testamento. O Velho Testamento é só guerra. É só guerra, matança. O Gengis Khan, ele matava a gente, comia. Né? Ele chegou a matar, veja bem, naquela época, 25 milhões de pessoas o Gengis Khan matou. E ele dominou 2/3 da humanidade. Né? São aqueles antigos, né? Stalin, Mussolini, né? São todos os grandes... Né? O mais conhecido é Hitler por causa do Ocidente, que o judeu divulgou muito, entendeu? Mas o Gengis Khan matou muito mais. Os turcos otomanos mataram muito mais do que Hitler e o Gengis Khan junto, entendeu? Por exemplo, a Turquia matou, o Hitler matou 5 milhões de pessoas, o Gengis Khan 25, entendeu? Os turcos otomanos destruíram um país chamado Armênia. Eles mataram, parece que 11 milhões de armênios, os turcos otomanos. Entendeu? Então, assim, é pura carnificina. A história da humanidade é pura carnificina. Entendeu? Então, na realidade, são exilados de Capela, nós somos exilados de lá, viemos para cá, e o planeta Capela ficou limpo para os seres mais evoluídos, e os seres evoluídos daqui reencarnarem lá, né, para fazer a outra série humana, antes da divina, para ser o super-homem, né, o super-humano, antes de ser a outra divina, outra série, né, entendeu? Isso é mais ou menos só para explicar assim por cima, Caruna, para você aí dormir com um nó na cabeça. Obrigada, porque eu fiquei pensando, o que é isso aí, capelino aqui? É que ela se referiu que é o seguinte, que na realidade, quando os capelinos vieram, os arianos já habitavam a Índia, porque a Índia tinha muito pasto, muita água, né, e tinha uma fertilidade muito grande. E aí os arianos, aí quando começou a reencarnação humana, eles começaram a se dividir, entendeu? Então uns foram, né, para o Paquistão, Afeganistão, uns foram para a Europa,
entendeu? E aí sempre virando líderes, né? Então eles criaram o Zoroastro, saiu dos arianos, o próprio judaísmo saiu dos arianos, toda a egipciologia, né? Como é que se chama? Os sacerdotes egípcios eram arianos. O Zoroastro são os persas, né? Hã? Zoroastro vieram dos persas, né? Por ver os arianos, mas nos persas, no caso. O seguinte, Zoroastro é o seguinte, o Zaratrusta, ele era persa, e que ele era muito evoluído, ele era um médium muito evoluído. Ele é descendente de arianos. Os antepassados dele fugiram da Índia, numa região da Índia, que eram, há indicadores de que eles eram arianos, os avós do Zoroastro. Aí o Zoroastro, ele era muito evoluído, acho que ele herdou vidência, e ele foi para... E ele fugiu ali da Pérsia, porque os sacerdotes da Pérsia, ali, das religiões persas ali, não aceitavam muito ele. Aí ele fugiu, ele foi para Afeganistão e depois para o Paquistão. E aí lá no Paquistão ele fez um reestudo dos Vedas, extraiu coisas dos Vedas e fez a religião, fundou a religião Zoroastro. Assim como o Buda extraiu o hinduísmo e dos Vedas e criou o budismo. E que assim criou o Zoroastro, né? O Zoroastro teve um período que a elite europeia intelectual ia muito estudar o Zaratustra. Entendeu? Então tem muitos filósofos europeus lá no início do século, 1800, por aí, 1900, iam muito para lá para estudar, entendeu? O Nietzsche, por exemplo, um filósofo alemão muito famoso, Nietzsche, o pai do racionalismo, né, mundial, ele é um filósofo, ele era pagão, ateu, pagão, escrevia livros, né, da inexistência de Deus. Aí um dia ele foi para a Índia, foi estudar e não sei o que lá, e acabou lá na sede do Zoroastro. E aí ele estudou muito, fez inúmeros treinamentos de devoções, ele se converteu e escreveu um livro, Assim Falava Zaratustra. É um livro muito bonito, um livro de filosofia muito bonito. É bem difícil, assim, para entender, né, porque alemão escreve muito difícil, entendeu? Então, mas ele é muito bacana, né? E eu fui estudar o Zoroastro porque eu gostava do Nietzsche, eu estudava Nietzsche, e aí quando me caiu o livro do DC, eu falei assim, bom, mas o que esse cara na Alemanha, lá em 1800 e pouco, foi fazer lá no Paquistão? Meu Deus do céu, o Paquistão só tem areia e pedra. O que esse cara foi fazer lá? Daí eu fui estudar o Zoroastro, entendeu? Como, assim, só para o conhecimento, né? Só para ampliar o conhecimento, ampliar a consciência da gente, entendeu? Mas ele tem, assim, o fundamento básico, né? Tem um ramo dos arianos que fundaram aquela religião Sikh, também, né, no Paquistão, ajudaram a fundar aqueles... Vocês viram já na Turquia, existe uma religião que eles se vestem com um tipo de um vestido, e tem um cap comprido em cima, assim, e eles giram muito, ficam girando, tipo candomblé, tipo quando vem a pombagira, assim, sabe? Então, até vou explicar para vocês depois isso, por que eles fazem isso, né, nas formas de pensamento. Isso aí é que nem uma centrífuga para você espantar a forma de pensamento. Entendeu? Esse é um treinamento que você faz. Existe na yoga um treinamento também que eles têm, da yoga deles, de espantar a forma de pensamento, você girando no corpo. Entendeu? Então, eles também têm influência dos arianos grandes. Então, tem diversas religiões no mundo que têm influência dos arianos. Mas isso, assim, só para fazer um en passant, para a Karuna não me dormir, assim, meio confusa. Valeu. Só uma coisa. Tem não é obrigatório. Quando a pessoa tem a deidade do templo, tem um processo que o sacerdote, não sei se é assim, né? Ele coloca a mão aqui e gira antes de fazer e fica girando, em sentido horário. Horário ou anti-horário, esqueci. Antes de fazer tudo. Eu vou explicar nas últimas aulas, bem últimas aulas, né, que tem uma série de dicas, acho que tem umas 100 dicas de vida para você fazer, para você ficar legal. Então, lá tem alguns exercícios
né, que são chamados 5 exercícios tibetanos, que se você fizer todos os dias, você vai fechando a aura, vai regularizando o chakra. São tipo assim, alongamentos e coisa tal que eu vou ensinar para vocês. E um desses é você girar, horário e anti-horário, né? Se você faz que nem como é que eu te digo o seguinte, né? A máquina de lavar roupa, ela não gira em alta velocidade. Essa alta rotação que ela gira é para secar a roupa. Então, as gotas de água saem do tecido, batem contra a parede da máquina e eles escorrem para baixo e é como torcer a roupa, né? Então, quando você gira horário e anti-horário, uma certa velocidade, uma certa quantidade, você faz a centrífuga as formas de pensamento. Entendeu? E lá no candomblé, quando eles começam a girar, pode ver que eles giram um certo tempo para incorporar a pombagira, entendeu? Para baixar a mediunidade. Porque conforme a mediunidade deles, ela não baixa conforme o pensamento, não deixa. Conforme o pensamento, fecha o chakra, fecha a aura. Não entra as entidades na pessoa. Entendeu? Não incorpora. Então, eles têm que fazer a centrífuga. Entendeu? Para fazer isso aí, entendeu? O interessante é que eles não falam de forma pensamento. Eles falam assim, esse processo é para o sacerdote, quando for fazer o puja para a deidade, não ter pensamento. É a mesma coisa, não ter pensamentos que atrapalhem, que tirem a concentração. Exatamente. Mas assim, não é só em outras palavras, entendeu? Mas é tudo igual, é a mesma coisa, assim, sabe? Né? Mas a forma pensamento na Índia, eles chamam, a tradução é mais ou menos como se fosse, a tradução é cobra em hindu. Eu esqueci agora o nome, como é que é o nome da forma pensamento no indiano, sabe? Eu vou me lembrar, daí eu falo para vocês. Porque ele tem assim uma linha do hinduísmo, eu não sei se é do norte ou do sul, eles estudam muito e tem rishis, tem os yogis lá, que tem gente especializada em forma de pensamento, só para você ter ideia. Não sei se vocês sabiam disso, mas... é Sharpas. Era isso que eu ia falar, é Sharpa. Cobra em Índia é Sharpa, né? Eles chamam de Sharpa para eles, cobra espiritual, Sharpa, mais ou menos, cobra espiritual. Então, eles e chamavam isso aí de magia negra, sabe? E, na realidade, a forma de pensamento negativo é magia negra. Entendeu? É mais ou menos isso para explicar para vocês. Mas o nome correto, que é algum ramo dos hindus, eu não sei se é norte ou sul da Índia, que tem yogis que fazem treinamentos especiais, os sacerdotes são escolhidos pelo grau de evidência deles, e aí eles se desenvolvem para estudar a forma pensamento, para ajudar a limpar a forma pensamento dos devotos. Entendi. Entendeu? Que não é da região do Brahmaputra, é uma outra região. Eu vou me lembrar disso, eu já estudei isso aí faz tantos anos. Que essa palestra, na realidade, eu montei ela em 95, só para vocês terem uma ideia. Ela não tinha PowerPoint, acho que em 95. A primeira que eu fiz em transparência, assim, eu ia desenhando, entendeu? Em transparência e usava no retroprojetor, assim. Não sei se você... Não é da época de vocês, eu acho que retroprojetor vocês não devem conhecer, eu acho. Entendeu? Mas assim... Eu conheci o projetor. Quantos anos ele acha que a gente tem, gente? Eu tive aula na faculdade, a primeira faculdade que eu fiz, eu já dei seminário em projetor. Tinha que imprimir na lâmina transparente. Eu acho que a Serena deve ter aí seus 21 anos, por aí, entendeu? Então não deve ter conhecido o retroprojetor. Isso é bom, eu vou fazer 50 ano que vem. Mas tá bom, gente, vamos lá, vamos dormir que amanhã tem mais, tá? Valeu, um grande abraço para vocês. Eu amo vocês, tá? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Qual foi, Annali? Viu o link aí? Vi.
esse planeta Júpiter tem vários espíritos famosos que moram lá. Essas como é que fala? Ilustrações que tem aí nessa página são as mansões desses espíritos que moram lá. Mozart, o Zoroastro, quem mais? Camille Flammarion. Quem mais? Acho que é assim. Não sei onde foi que eu larguei meu óculos. Bom. Interessante. Eu tô aqui olhando as coisas. Tô viajando aqui. Cadê a Naís? Naís já foi. Naís saiu? Saiu. Vou olhar aqui, vou deixar aqui aberto e vou olhar. A sua mãe queria conversar ontem? Ela queria saber porque ela recebeu a demanda lá do Luiz, daquele negócio lá do cartaz. Ontem não. Mãe? Não. É de ontem. Mãe? A senhora queria conversar alguma coisa ontem com as meninas? Sim. Ela tá vindo. Só um minutinho que ela está vindo.